É a primeira vez que um partido trabalhista participa da vida política nacional. Um partido formado nas bases trabalhistas, porque em 1946 Vargas criou um partido trabalhista brasileiro usando uma legenda e formando dentro dos gabinetes do Ministério do Trabalho uma organização que funcionava através dos pelegos e de uma legislação que comprimia os sindicatos. Já no passado, no Império e na Primeira República, houve uma preocupação dos chefes políticos de marginalizarem o povo e, consequentemente, os trabalhadores. Não era o voto obrigatório, as mulheres não votavam, os analfabetos não votavam. E como até hoje, também não votavam os soldados, os marinheiros e os sargentos. Consequentemente, era um corpo eleitoral limitado, facilmente controlado pelos poderosos do momento, pelos donos do poder, que faziam o alistamento favorecido para o governo e dificultado para a oposição. Isto se prolongou e, através disto, o povo era marginalizado. A massa trabalhista, em 1922, quando se funda em março o Partido Comunista, tem uma opção: ficar com o comunismo ou ficar marginalizado. Esta massa, no passado, funcionava através do sindicalismo. E a coloração política marcante no passado foi o anarco-sindicalismo. Era essa a situação quando se funda o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Presentemente, uma das poucas consequências favoráveis desse longo período de ditaduras militares foi exatamente através da paralisação da vida política, da dissolução dos partidos políticos e depois da criação do bipartidarismo manietando o MDB e a Arena, foi criar na massa trabalhista uma consciência sindical mais esclarecida. Então formou-se pela primeira vez uma força sindical. A questão é perguntar se realmente essa força sindical seria mais poderosa se se mantivesse coesa como força sindical, como na Polônia, sem uma formação partidária, ou se agindo através de um partido. É esta a interrogação do futuro. De qualquer maneira, 1982 vai marcar a participação dos trabalhadores no processo político brasileiro. E eu tenho a impressão de que uma marca muito profunda, uma marca muito extensa. Luiz Inácio da Silva, o Lula, nasceu em Garanhuns, no interior de Pernambuco, mas garotinho, com 6 anos, veio para São Paulo, aqui para o Sul. Ele fez o curso primário, depois, com o curso de madureza, fez o ginásio e depois fez o curso do Senai. Em 66, ele já estava no ABC, trabalhando como metalúrgico. Agora foi em 77, na campanha de reposição salarial, que o Lula desponta como grande líder do operariado nacional. Hoje ele está sentado aqui na cadeira do Canal Livre e é com ele que nós vamos conversar. Boa noite, Lula. Boa noite. Para conversar com você, Lula, nós convidamos o Flávio Rangel, que é jornalista, teatrólogo, o Hélio Pellegrino, poeta bissexto e psicanalista, o Carlos Alberto de Andrade Pinto, que foi presidente da Embratur, presidente do IBC e atualmente é o secretário de Indústria e Comércio aqui no Rio de Janeiro, a Norma Cury, jornalista do Jornal do Brasil, o Carlos Absalão, da editoria política também do Jornal do Brasil, o Eduardo Matarazzo Suplicy, que é economista e deputado estadual do teu partido, PT, e o Sebastião Neri, jornalista também da Última Hora e da Folha de São Paulo. Lula, para a gente iniciar a nossa conversa, eu dei uma pequena biografia tua, mas queria que você contasse mais da tua vida, quando você era garoto, enfim, um pouco das suas reminiscências para o telespectador te conhecer melhor. Sempre é difícil a gente falar da vida da gente, porque existe muita coisa que a gente deixa passar, né? Quer dizer, minha mãe foi obrigada a vir para São Paulo em 1950, 51 mais ou menos, porque meu pai tinha vindo em 45 e a situação estava difícil. Ela trabalhava na roça para sustentar 8 filhos. E ela foi obrigada a vir para São Paulo, morar na cidade de Santos,
porque a situação não estava dando. Em Santos, meus irmãos, quase todos menores, trabalhavam. Eu ajudava, junto com meu irmão, o Frechico, a vender tapioca, a vender laranja, a vender sardinha, a vender amendoim. Até que em 56, minha mãe resolveu vir para São Paulo, morar na capital. E eu fiquei um ano morando com meu pai, ainda em Santos, porque aconteceu um negócio muito interessante, né? Meu pai morava em Santos com outra mulher que era inclusive prima da minha mãe. Aconteceu um fato engraçado até que na última greve de 80, fizeram uma exploração de que eu tinha uma mãe que morava numa favela em Santos. Quer dizer, eu sou o único brasileiro com duas mães. Então era essa mulher que era prima da minha mãe que tinha vindo com meu pai de Pernambuco para cá em 45. E minha mãe não sabia. E quando nós chegamos em Santos, meu pai deu um jeito, né? Quer dizer, ele colocou a outra mulher numa casa, colocou minha mãe na outra, e ele ficava 3 ou 4 dias por semana numa casa, 3 ou 4 dias na outra, né? Ele trabalhava no armazém de café, carregando aquele saco de 60 quilos de café. E em 56, minha mãe, um ano depois, minha mãe largou, né? Minha mãe se separou do meu pai porque não dava mais. Quer dizer, o tratamento dado à outra era melhor do que o tratamento dado a ela, né? Isso foi duro para vocês, como filho? Foi muito ruim. Quer dizer, foi um período que eu não gosto de lembrar, porque às vezes a gente é obrigado a ser duro com o próprio pai da gente, né? Mas aí minha mãe se separou, a gente ficou uns 3 anos morando sozinho, separado com meu pai, e meus irmãos tentaram vir para a capital. Viemos para São Paulo em 56, todo mundo arrumou emprego, né? Eu fui trabalhar de ajudante de tintureiro, nessa altura já com 10 anos de idade mais ou menos. Trabalhava de tintureiro de tarde, de manhã eu estava na escola primária. Em 59, aí eu comecei a trabalhar no escritório, né? Comecei a trabalhar na fábrica Armazém Gerais Colômbia. Fiquei até 1960, quando eu pedi a conta para ir para uma fábrica que ia me mandar para o Senai. Aí eu comecei a aprender a profissão de torneiro mecânico, em 1960. Em 63 eu tirei o diploma e pedi demissão da empresa porque eu me formei, eu queria aumento de salário e o patrão dizia que não ia me dar aumento porque eu tinha que retribuir o dinheiro que ele tinha gasto comigo no Senai. E acontece que eu estudava 5 meses e trabalhava 7. Então, na verdade, eu tinha pago o meu estudo com o meu trabalho, ganhando salário de menor. E eu pedi a conta e comecei, trabalhei mais na Metalúrgica Independência, onde a fábrica que eu perdi esse dedo, numa prensa. Em 1966, eu arrumei emprego na Villares. E aí eu comecei até 1968, sem nenhuma atividade sindical, somente a partir daí é que eu entro no sindicato. Agora, quando é que nasce, segundo você, a tua consciência política? A minha consciência política nasceu já no sindicato, porque a verdade é que eu fui para o sindicato assim, como muitos dirigentes sindicais vão hoje, né? Sem nenhuma informação, quer dizer, você é convidado a participar. No caso meu, eu tinha um irmão, esse meu irmão, o Frechico, que era o ativista sindical. Era ele que tinha uma militância sindical em São Paulo e em São Bernardo. Ele é mais velho? Ele é mais velho do que eu. E esse meu irmão foi convidado para ser diretor do sindicato. Ele não pôde ser diretor porque já tinha um diretor na fábrica dele. Então ele informou a diretoria que inclusive era o companheiro Afonso Monteiro da Cruz, que foi o presidente da junta governativa escolhido aí pelo Murilo Macedo. O companheiro Afonso me convenceu a entrar no sindicato. Quantos anos você tinha? Tinha 23 anos. Quer dizer, houve um problema sério, inclusive, né? Porque naquele tempo a questão sindical era muito mais difícil do que é hoje, né? Isso foi mais ou menos em agosto de 68. E eu estava com um casamento marcado para maio de 69. E quando minha noiva soube que eu ia entrar no sindicato, ela se propôs a acabar com o casamento. Quer dizer, eu não vou casar porque dizem, na fábrica onde eu trabalho, que ela trabalhava no tecelagem, né? Que o dirigente sindical, o cara que entra no sindicato é preso, é mandado embora, é perseguido, não arruma mais emprego e tal. No fundo ela tinha razão, né? Então eu falei, paciência, eu já me comprometi com o pessoal, se tiver que desistir, vamos desistir, né? Mas aí não desistimos, quer dizer, eu casei dia 25 entrei no sindicato, tomei posse dia 24 de abril e dia 25 eu casei, quer dizer, vivi apenas 2 anos. E você está fazendo 36 anos terça-feira, né? 36 anos terça-feira. Quer dizer que você comemora aniversário de casamento e aniversário de sindicato? Não, porque Você casou num dia e começou? Eu casei praticamente num mês e entrei no outro, no sindicato. Eu entrei no sindicato num mês e um mês depois eu entrei no sindicato. Você acha que então a sua consciência política nasceu quando você tinha 23 anos?